Fala pessoal, Alex mais uma vez no pedaço, dessa vez descomplicando. Alguma vez você se sentiu perdido ao ouvir falar CDI, CDB, Selic, LCI, LCA, CRI, CRA, COI? Fica aqui então que nós vamos explicar no detalhe o que são cada uma delas e você vai sair daqui sabendo muito mais sobre investimentos. Então, pessoal, que tal descomplicar toda essa sopa de letrinhas, que são essas siglas de investimentos que são muito faladas. Na verdade, elas estão aí para simplificar o nosso dia a dia e deixar a coisa mais dinâmica. Mas, ao longo do tempo, as pessoas ouvem falar e não sabem o que significa. Então, eu estou aqui para te ajudar e explicar o que é cada uma delas. Então, imagine você conversando, olha, eu tenho aqui um certificado de depósito bancário que ele representa 110% do certificado bancário, do certificado interbancário. Seria bem complicado, né? Então, é mais fácil falar que você tem um investimento que é X%, um CDB X% da CDI. Então, ele simplifica a comunicação. Então, no caso do CDB, como eu disse, é um certificado de depósitos bancários. E o que seriam certificados de depósitos bancários? Imagina que você vai fazer um investimento. O que você está fazendo quando você compra um título, um CDB? Você está emprestando dinheiro para o banco. Isso mesmo, você está emprestando dinheiro para o banco. E o que o banco vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro que você emprestou para ele e vai emprestar para outras pessoas. Então, certificado de depósito bancário é quando você empresta dinheiro para o banco. Já o CDI ele não é um investimento, ele é uma taxa. Então vamos entender aqui. Vamos imaginar que você tem diversos bancos e os bancos têm saques e depósitos. Essas movimentações faz com que alguns bancos terminem o dia com mais caixa que o outro ou precisa fazer esse equilíbrio. Então o que vai acontecer? Os bancos vão emprestar dinheiro um para o outro. Quando existe essa movimentação toda ao longo do dia, toda essa movimentação vai alterando ali a taxa CDI, tá? Essa taxa ela acabou sendo conveniada, né, para que fosse utilizada como uma balizadora, como uma taxa indexadora para diversos outros tipos de investimento. Então, quando você vai fazer um investimento, vira e mexe, você vai ter lá, olha, um X% do CDI. Então você já vai saber que se trata dessa taxa e que ela é uma taxa que basicamente baliza ali a negociação de empréstimos interbancários, tá bom? Então, pessoal, e por falar em taxa CDI, a gente se lembra também da Selic. Elas andam muito próximas uma da outra, então quando nós observarmos os gráficos e indicadores de uma, a outra vai estar praticamente andando paralelamente, tá ok? E o que seria a taxa Selic? Ela é a nossa taxa básica de juros da nossa economia. Então, se é necessário fazer um controle da inflação, é utilizada essa taxa para fazer esse equilíbrio. Se eu quero fazer incentivar a economia de alguma forma, eu também vou avaliar a taxa. E essa taxa ela altera sempre a cada 45 dias, quando existe uma reunião do Comitê de Política Monetária, no qual eles vão decidir se essa taxa será mantida, se ela vai subir ou se ela vai descer. Existem muitos investimentos que também usam a Selic como uma referência para se fazer investimentos, né? Por exemplo, existem títulos do próprio Tesouro Direto, né, do Tesouro, que está amarrado, associado à Selic, é um percentual da Selic. Temos também a LCI e a LCA. Eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu fiz na última semana explicando sobre esses títulos, que são letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Então, o que seria isso? São títulos que eles estão isentos, eles são incentivados pelo governo, por isso eles são isentos do imposto de renda. Então, se você aplicar nesses títulos, provavelmente você vai perceber que a taxa deles é um pouquinho menor, às vezes, do que outros investimentos como o CDB. E aí você olha e fala, não, ele paga menos, mas deve-se levar em conta
que esses títulos não têm um imposto de renda, então é necessário fazer uma conta. E como é que funciona isso? Você empresta dinheiro ao banco ou à instituição financeira e ela vai pegar estes recursos e disponibilizar e emprestar para o setor imobiliário, no caso da LCI, ou para o setor de agronegócio, no caso da LCA. A temática é a mesma e não muda basicamente nada, apenas o setor em que cada uma vai ser direcionada. Não sei se você observou, quando eu falei da CDB, nós estamos falando de empréstimo bancário de pessoa física para banco e o banco empresta para pessoa também, outras pessoas físicas, né, ou jurídica. Mas no caso aqui da LCI e LCA e do imobiliário, eu empresto para o banco e ele direciona para esses setores para que haja incentivos nessas áreas. Então, quem for comprar, financiar um imóvel, ou para quem for fazer negócios de agronegócio, ele vai captar nesses tipos de títulos, nesses setores, nesses bancos. Temos também o LC, que é uma sigla que significa letra de câmbio. Mas não se engane, não se trata de investimentos em euro ou dólar ou qualquer outra moeda estrangeira ou qualquer movimentação de câmbio. Na verdade, igualmente LCI, LCA ou CDB, coisas desse tipo, você está emprestando dinheiro, né? Só que neste caso você está emprestando para uma financeira especificamente, né? São aquelas instituições de empréstimos, né? Então, quando você faz o empréstimo para eles, eles vão emprestar esse dinheiro para outras pessoas a um juros maior. E o que é que você precisa avaliar? Você precisa avaliar que quando vamos imaginar que você está passando por uma crise, né? O que você vai fazer? Você tem a opção de pagar o condomínio, aluguel e alimentação e pagar o empréstimo que você fez lá na financeira. Se você tivesse que escolher, a maioria das pessoas, elas não pagam um empréstimo. Então, é normalmente um setor que está ligado a um risco maior, tá? Então, se você for fazer um investimento lá, tenha isso em mente, tá ok? Que é um setor com um pouquinho mais de volatilidade, mais risco, na verdade, do que volatilidade, mais riscos, tá? E aí você vai se lembrar de uma outra sigla quando fala assim risco para esse tipo de investimento, do FGC. O que seria o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então vamos imaginar que você investiu nesta instituição financeira, você tinha lá 100 mil reais e você colocou em títulos nesta financeira e ela quebrou. O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada mantida pelos bancos, onde eles fazem contribuição justamente para proteger, é como se fosse um seguro, né, para as pessoas que têm dinheiro naquela instituição. Então ele vai restituir os investimentos daquela pessoa, dessas pessoas que têm investimento lá. Então eles vão basicamente dizer ali, se você for observar, que vão devolver esse dinheiro para você de 7 a 10 dias depois que depois que o banco quebra e as informações chegam até essa instituição. Chegou a informação até lá, eles contam aí até 10 dias para fazer essa restituição financeira. Porém, na prática não é bem assim que funciona, né? Podemos pesquisar um pouquinho e vamos encontrar pessoas falando aí que levaram até 3 meses para receber esse dinheiro de volta. Então, na hora de fazer um investimento nesse tipo de instituição, onde existe um risco maior, você deve observar que esse recurso ele não pode ser ou não deve compor ali uma parte muito grande da sua reserva de emergência, porque se tiver lá o teu recurso e acontecer essa situação, pode ser que você não tenha ele ali de maneira disponível, tá ok? Muito parecido com LCI e LCA, nós temos o CRI e o CRA, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários e Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O que muda em relação ao LCI e o LCA? Normalmente, quando você for buscar esse tipo de título, no caso do LCI e LCA, você está pegando isso de instituições financeiras, como bancos, né? E no caso do LCI, e no caso do CRI e do CRA, na verdade são empresas que, através de securitizadoras,
pegam ativos que ela possui e transformam esses ativos em títulos para serem disponibilizados para investimentos. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma construtora, ela fez lá todo um complexo e vendeu todos os apartamentos, todas as áreas comerciais. Só que ela vai levar muito tempo para receber esses valores em caixa. Então o que ela faz? Através de uma securitizadora, ela disponibiliza esses recebíveis que transforma isso em títulos e as pessoas compram esses direitos de receber esses valores com um pouquinho, uma parte ali de juros. Qual é a diferença entre esse título e o LCI e o LCA? A diferença é que o LCI e LCA são garantidos pelo FGC. Já o CRI e o CRA não têm essa proteção. Além disso, são investimentos que, vira e mexe, eles têm maior riscos, porque nós estamos falando de empresa, se aquela empresa quebrar, né, e os valores também, né, os valores também são pouco maiores do que as opções que a gente vê em LCI e LCA, mas você já consegue encontrar a partir de R$1.000. Precisa se avaliar o risco, precisa se avaliar ali em que classe, né, de segurança esse título está classificado. E para finalizar, o COE, COE, que significa Certificado de Operações Estruturadas. O que seriam esses certificados de operações estruturadas? São investimentos que eles são baseados em cenários estruturados futuros, em que se aquele cenário realizar de forma positiva, você vai receber no vencimento os valores com seu respectivo ganho. Agora, se aquele cenário que foi projetado não se realizar, se ele for negativo, você recebe de volta exatamente o valor que você investiu. Ou seja, nós estamos falando que você vai perder o poder de compra, porque esses títulos normalmente ele tem um tempo, né? Um vencimento mais médio ali, né? Então, se você investe nesse tipo de título e esse cenário não se concretiza positivamente, você acaba perdendo o seu valor, né, de dinheiro, porque existe a inflação que corrói o poder de compra desse valor. Então, estes são todos os títulos que eu separei, as siglas que eu separei para explicar para você. Acho que você agora está bem mais apto a fazer a leitura de algum tipo de investimento quando você se deparar com eles. Então espero que esse vídeo te ajudou. Continue no canal, se inscreva, curta e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!